Olá, meu nome é Lucas Pedro e eu sou um tripulante do ID28. Nesse vídeo aqui, a gente vai seguir uma das categorias de conteúdo que a gente pretende entregar para vocês. É o seguinte, a gente trabalha em 3 categorias de conteúdo. A primeira dela é conteúdo bíblico para ajudar você e a sua igreja na comunicação do evangelho para os de fora da igreja. Esse é o nosso foco, esse é o foco do ID28. A segunda categoria de conteúdo é conteúdo estratégico na área de comunicação. A gente vai passar algumas dicas, algumas técnicas de comunicação para você, com a sua equipe de comunicação, poder ajudar a sua igreja, seu ministério, a comunicar o evangelho, a pregar o evangelho para os de fora da igreja. Nessa terceira categoria, que é a que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai passar algumas ferramentas, algumas dicas de aplicativos que pode ajudar em muito a igreja na comunicação do evangelho, criando conteúdo digital, tanto para aqueles que são de dentro da igreja, quanto para aqueles que são de fora da igreja. Bom, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre criação de podcast, criação e publicação de podcasts. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque é um tipo de conteúdo fácil de você criar na sua igreja. Por exemplo, toda semana o pastor da sua igreja, ele faz a pregação dominical. Essa pregação dominical é um podcast pronto que você pode editar e publicar para que as pessoas compartilhem esse conteúdo, divulguem esse conteúdo da sua igreja. Um outro tipo de conteúdo que você pode criar, que é muito simples de criar na igreja, é simplesmente reunir um grupo de jovens, um grupo de adolescentes, em torno de um conteúdo e falar sobre isso, debater sobre isso com perguntas, com respostas. Você pode incluir o pastor de jovens nesse debate também. Depois é feita uma edição desse conteúdo e uma publicação no formato de podcast. Uma coisa importante sobre o podcast, que vale também para vídeos, que vale para posts e todo tipo de conteúdo digital que você tem que pensar, é a questão da periodicidade. Então, você tem que pensar numa quantidade de conteúdo que você consiga criar, que a sua equipe aí da sua igreja consegue criar com regularidade, para você não começar um trabalho desse, você não começar um canal de podcast e, de repente, abandonar ele. A ideia é que esse trabalho seja duradouro. Bom, então vamos à prática. Hoje eu vou apresentar para vocês, a gente vai recomendar para vocês o Anchor, que é uma plataforma de criação e publicação de podcast que está facilitando muito a vida de quem quer começar nessa área. Então eu vou dar algumas dicas aqui rápidas sobre como criar uma conta, sobre como criar um novo episódio e você vai me acompanhar aí. Bom, essa tela que eu estou aqui é a tela de inscrição, de cadastro. Então aqui é muito simples, você coloca o seu nome completo, que pode ser o nome da sua igreja, você coloca um e-mail, uma senha, coloca aqui a questão do CAPTCHA, né, para mostrar que você não é um robô, e você aperta o botão de inscrição, você já vai receber um e-mail de verificação. Bom, como eu já criei minha conta aqui, eu vou simplesmente logar. Então eu já estou com os meus dados aqui, que no caso são os dados da minha igreja, já tem e-mail e senha aqui, e eu vou logar e mostrar para vocês como é simples essa plataforma. Bom, aqui como eu ainda não criei um episódio de podcast, ele me dá aqui um percurso do que eu preciso fazer desde a criação desse primeiro episódio até a configuração do meu podcast como um todo, a distribuição desse podcast, um esquema de monetização. De repente você pode ter interesse em monetizar esses episódios de podcast, mas não recomendo no caso de igreja, de ministério. E depois, como ele dá algumas dicas aqui, como você conseguir novos ouvintes para o seu podcast. Bom, vamos começar aqui criando um primeiro episódio. Existem aqui várias formas de você criar o seu áudio. O que é mais interessante do Anchor é que ele te dá a capacidade de, tanto no desktop, no computador, quanto no celular, aplicativo para Android, para iPhone, ele te dá a possibilidade de gravar o áudio direto aqui no aplicativo. Então você não precisa ter um áudio pronto e editado para subir. Você pode ter esse áudio para subir já pronto e editado,
mas você pode também gravar aqui direto. Então, se eu clico nesse botão aqui, gravação, e inicio aqui a gravação, eu já posso começar o podcast aqui direto. Esse áudio que eu acabei de criar, ele vai para uma biblioteca e ele pode ser usado no podcast em questão. Outra coisa que você pode fazer aqui do lado direito da tela é clicar e subir um áudio, tanto em MP3 quanto em WAV, que já está pronto e editado para publicação. Uma coisa interessante também é que quando você sobe um áudio aqui, tanto quando você sobe um áudio ou quando você cria um áudio direto no Anchor, você vai ver que depois disso é possível adicionar algumas trilhas gratuitas que a própria plataforma disponibiliza. Eu estou terminando de subir aqui, eu já vou te mostrar como é. Bom, aqui o áudio terminou de subir e olha que interessante essa opção aqui. Você pode adicionar uma música de fundo. Você pode escolher entre várias categorias e fazer um teste aqui e escolher. Por exemplo, vou escolher essa Night Light aqui da categoria Calmo. Então, você pode dar um preview, inclusive. Você controla o volume dessa música de fundo e você consegue dar um play aqui e ter um preview tanto da fala quanto da música que está rolando de fundo, tá? Aí você dá um aplicar aqui e pronto. Salvando o episódio, qual que é o próximo passo? Você coloca aqui o título do seu episódio, né? No caso aqui se chama Chamas de Sadraque. Uma descrição do assunto desse episódio. Você pode publicar ele imediatamente ou você pode agendar uma publicação. E depois você pode colocar também uma arte, que é recomendado colocar uma arte, uma imagem de cada episódio, porque essa imagem ela vai ser compartilhada nos canais de distribuição. Bom, aqui você pode ter a opção de colocar o número da temporada, o número do episódio, e se você quer que seja um episódio completo ou só um trailer ou um bônus. Bom, é isso. Esses são os detalhes do episódio. Você pode salvar como rascunho ou publicar. Voltando aqui na tela inicial, uma coisa importante que você deve fazer também é configurar o seu podcast. Aqui você vai definir o nome do seu podcast, uma descrição geral do seu podcast. Por exemplo, se você está criando para a sua igreja, você vai colocar, imagina o nome da sua igreja, no nome do podcast, e uma descrição sobre a sua igreja, um link para o pessoal acessar o site ou o perfil da sua igreja, a categoria do conteúdo que você está criando, tem uma categoria específica para espiritualidade, religiosidade, e muito importante, o idioma que você está produzindo esses podcasts, porque esses podcasts eles são distribuídos em vários canais, na Apple, no Google, podem ser distribuídos no Spotify. Então é importante que você defina a linguagem, o idioma que você está publicando os podcasts. Bom, depois que você configurar o seu podcast com nome, com uma imagem, com uma descrição e criar o seu primeiro episódio, o que você pode fazer? Você pode ir aqui no Anchor e definir quais são os canais nos quais você quer distribuir esse podcast. E você vai configurar. Ele promete que ele mesmo cria a conta para você, por exemplo, no Spotify, na Apple, e ele faz essa distribuição automaticamente. Eu fiz esse teste e não funcionou comigo. Eu tive que ir no Spotify, criar a conta no Spotify e linkar a conta do Spotify com o Anchor. Isso a mesma coisa eu fiz com a Apple e fiz com o Google também. Então é importante que você verifique se ele fez essa conexão automática ou não. No meu caso não funcionou, eu tive que fazer manualmente. E é muito importante porque, por exemplo, no meu podcast, a maior parte dos ouvintes vem do Spotify.
não vem direto aqui do Anchor. Então, além disso, eu recomendo que você publique os episódios do seu podcast no site da sua igreja. Então você cria um post, só que no lugar de escrever um texto, obviamente você vai incorporar um player com o seu podcast, tá certo? Eu recomendo muito que vocês usem o Anchor, é uma ferramenta, uma plataforma ótima, especialmente para a criação de conteúdo para as igrejas, tá bom? Até a próxima. Obrigado.